Bem, pessoal, voltando também aqui aos vídeos, hoje saiu, no dia 4, né, de junho, outra reportagem na Folha de São Paulo interessante sobre como se considera a população que vive na cidade de São Paulo, né, no espectro político, de direita, centro-direita, esquerda e assim por diante. E as respostas que foram obtidas, né, fez com que o jornal chegasse a uma conclusão. 28% da população se declarou de direita, 22% de centro, 21% de esquerda, 12% de centro-direita, 10% de centro-esquerda. Então, se você somar direita, centro-direita, né, e centro, vai dar 62%. 62% da população se considera de centro, centro-direita e de direita. Então, isso é muito mais do que a maioria da população, certo? De esquerda, 21%, de centro-esquerda, 10%. Então você tem 62% de direita, centro e centro-direita, e 31% de esquerda e centro-esquerda. Ou seja, tem o dobro de direita e centro-direita na cidade de São Paulo. Ok? Então o dobro da população, segundo o Datafolha, se considera de direita, centro-direita e centro. Então, vamos imaginar aqui políticas liberais, né, conservadoras, assim por diante. E apenas 32%, 31% se considera de esquerda e centro-esquerda. Só que aí, quando perguntaram para eles responderam o seguinte: 31% se considerou petista, 23% neutro e 19% bolsonarista. 12% mais próximo do petismo e 6% mais próximo do bolsonarismo. Então, se você juntar petismo com o mais próximo do petismo, dá 43%. Bolsonarismo mais próximo do bolsonarismo dá 25%. Olha que interessante. De direita tem a maioria, e quando você coloca petismo contra bolsonarismo, petismo é a maioria. Então tá alguma coisa engraçada, né? Muitos provavelmente identificam o PT com direita, para chegar a essa conclusão. E aí, ele vai continuar com relação à renda. Ele vai dizer: em termos de perfis do conservadorismo, outras percepções são confirmadas. São mais direitistas os mais pobres, índice 4,5 entre quem ganha até 2 salários mínimos, menos instruídos e evangélicos. Já se identificam mais à esquerda os mais ricos, com curso superior e com renda média acima de 2 a 5 salários mínimos. Ou seja, os mais pobres se consideram conservadores, os mais ricos se consideram de esquerda. Isso também é outra coisa importante. Então, o que está acontecendo? Né? A partir que é a avaliação inicial aqui, né? Uma avaliação inicial, a gente pode fazer aqui. Ou questões. Primeiro, será que uma parcela das pessoas identificam políticas do PT com políticas de direita? Essa é a primeira questão. Segundo, os conservadores têm o dobro dos progressistas. Logo, aquele candidato que se identificar mais com os conservadores tem mais chance de ganhar do que aquele que se identifica com os progressistas. Terceiro, por mais que as políticas, né, sociais dos partidos de esquerda, teoricamente, são feitas para as populações mais pobres, elas votam nos partidos de direita. E quem vota neles são os partidos, né, as pessoas de esquerda, as pessoas mais ricas. Ou seja, mais rico vota na esquerda, mais pobre vota na direita. Então são coisas, né, que mostram, né, que as pessoas necessariamente não se identificam com um partido que está ligado à classe dela. Porque provavelmente as pessoas nem se identificam com classe mais, né? Mas elas se identificam com o quê? Com religiosidade. Então, por exemplo, ela fala: eu sou evangélico, esse cara é evangélico, e assim por diante.
E aí, se aquele candidato é evangélico, eu me identifico com ele. Independente se ele é rico, se ele é pobre, o que for. Ele pode ser o que for. Ele é evangélico, é a identificação que eu tenho com ele. E isso significa também o quê? Que uma boa parcela da população de São Paulo, né, que se diz conservadora, está ligado à expansão, né, ao crescimento das igrejas evangélicas na periferia. Então, quanto mais essas igrejas evangélicas cresceram na periferia, mais a população da periferia ficou conservadora. Mais esses partidos ligados ao conservadorismo de direita, né, e assim por diante, tiveram os seus políticos sendo eleitos, ok? Prefeitos e assim por diante, governadores, o que seja. Então é isso que a gente está percebendo, né? Agora, o que chama a atenção é que muitos ainda identificam o PT não com o partido de esquerda. Isso é interessante, né? Isso pode ajudar a gente a compreender porque em São Paulo o Bolsonaro perdeu do Lula por quase 500 mil votos. Pode ser que muitos evangélicos aceitavam o PT como um partido de direita ainda, você está entendendo? Pode não ser conservador como o Bolsonaro, e nele votou. Por isso que o Lula não foi na marcha para Jesus, mas mandou um dos principais articuladores políticos dele, que por sinal é evangélico. Porque ele sabe que se o Boulos quiser ganhar a eleição em São Paulo, ele vai ter que fazer uma aliança com o setor evangélico. Caso contrário, ele não ganha essa eleição também. Então já chega aquela questão que a gente falou do mercado imobiliário, que é uma questão superestrutural, né? Numa questão mais micro, o que a gente percebe? O crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais vai fazer com que os candidatos de direita, ou que são assimilados como de direita, isso pode ser um caso do PT, inclusive, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, uma pessoa do PT pode ser vista como de direita, se ele ter pautas que as pessoas entendam como de direita, conservadoras, ok? E o fiel da balança aí, com certeza, pode ser a população evangélica. É eles que vão dizer quem vai ser o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Por isso que o Lula já, né, mandou um emissário para a Marcha de Jesus, ok? E o Ricardo Nunes nem apareceu na marcha LGBT, né, LGBTQI. Por quê? Porque, segundo ele tinha uma consulta médica marcada há 2 meses. Detalhe, uma consulta de domingo. É óbvio que ele não foi lá porque ele não quer se vincular a pautas identitárias que, segundo, né, a gente pensando aqui o que saiu aqui na Folha de São Paulo, agrega menos voto do que os evangélicos. Então ele quer o quê? Os votos dos evangélicos, e é esse voto que provavelmente vai ser o fiel da balança. Então, se o Boulos quer ter alguma chance de ser eleito, ele vai ter que se aliar a uma parcela dos evangélicos. Não há o que fazer, ok? E é isso que eu acho que o Lula percebeu e por isso que mandou emissário para a marcha para Jesus. Então é isso que eu queria mostrar aqui com relação à cidade de São Paulo. Ou seja, a maior parte da população se considera de direita e ao mesmo tempo se considera petista. Isso é uma coisa interessante. Então é como se muitos evangélicos achem que o PT tem alguma coisa a ver com direita. Será que é isso mesmo? O PT tem alguma coisa a ver com direita? Um abraço a todos e todas, e aí eu volto com outros vídeos.